Pronto, gravação iniciada. Olá, meus amigos, meus irmãos, salve Maria, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para esse nosso sétimo encontro de formação, em que nós estamos estudando sobre os dogmas, né? A nossa primeira formação foi com a Michele, onde nós falamos dos dogmas sobre Deus. A nossa segunda formação foi com o Raimundo, onde nós falamos sobre os dogmas sobre Jesus Cristo. A nossa terceira formação foram sobre os dogmas sobre a criação do mundo, que foi comigo. A nossa quarta formação, me ajudem aí, foi com o Pedro, não foi isso? Enfim, eu não tenho decorado aqui todas as formações, essa é a nossa sétima formação, que tem como tema os dogmas sobre os sacramentos. Nesse momento, vamos invocar a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que os nossos corações estejam abertos para tudo que o Senhor tem a nos falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ailton, fica à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, estudando, partilhando um pouco daquilo que é a nossa vivência de estudo a respeito dos dogmas. Fiquei muito feliz, bastante lisonjeado quando o Raimundo me chamou para fazer essa formação. E como eu falei anteriormente, a gente vai tratar a respeito dos dogmas sobre os sacramentos. Acolher os irmãos que estão chegando, sei que é uma alegria tê-los conosco. Quero começar essa formação pedindo a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, aquela que é a nossa mãe, aquela que é a nossa rainha, aquela que é a nossa mestra. São Bernardo tem uma oração belíssima que ele diz assim: lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Me chamo Ailton, né? Boa parte já me conhece, faço parte da paróquia de São Pedro Apóstolo, aqui em Jucás, uma paróquia recém-criada, que tem como pároco o Padre Márcio Basílio. E, Moisés, pode passar o primeiro slide aí. Bom, pessoal, como foi dito anteriormente, hoje nós vamos falar a respeito dos sacramentos, aquilo que a Igreja definiu como dogma sobre os sacramentos. A princípio, né, a gente vai ver quais são esses dogmas e depois a gente vai analisá-los um a um. O primeiro dogma a respeito dos sacramentos diz que o batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. O segundo, que a confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. Terceiro dogma, a Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Quarto, a confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. Quinto, a Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Sexto, Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação,
de toda a substância do pão em seu corpo e de toda a substância do vinho em seu sangue. Sétimo, a unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Oitavo, a ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. E nono, o matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Pode passar o slide, Moisés. Bom, pessoal, separei alguns tópicos para que a gente possa começar a adentrar nesse caminho, tá? O que são os sacramentos? A gente aprende isso, né, lá na catequese. Os sacramentos são os meios pelos quais podemos nos aproximar da vida em comunhão com Deus. Nós costumamos dizer, né, eu fui catequista durante muito tempo, tanto na paróquia de Chucás, quanto aqui na paróquia de São Pedro. Fui coordenador de catequese aqui também, e a gente sempre estudava com os nossos catequistas, assim como também os nossos catecúmenos, que os sacramentos são os sinais visíveis da graça invisível, né? Quem é catequista, acredito que a maioria de vocês aqui são, né? A gente sempre repete isso, é quase como se um mantra, né? Os sacramentos são os sinais visíveis da graça, que é invisível. Outro tópico vem nos dizer que os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, bem como nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos apóstolos. O Papa Paulo VI, na Constituição Conciliar Sacrosanto Concilium, ensina-nos que os sacramentos não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras as coisas, razão pela qual se chamam sacramentos de fé. Então, diferentemente do sacramental, caros irmãos e irmãs, os sacramentos, eles necessitam que, aliás, eles independem, de que haja a fé, seja nossa ou seja daquelas pessoas que a recebam. Em que sentido? Quando o padre faz a oração eucarística, um exemplo claro, né, que há a transubstanciação, né, independente de eu acreditar ou não, quando o padre eleva, ou quando ele faz a oração sobre as oferendas, ali vai se transformar em corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Independente de eu acreditar ou não, vai acontecer. Por isso que o Papa chama de sacramentos da fé, né? Diferentemente dos sacramentais. Para que o sacramental ele tenha validade, né, a água, o sal, precisa que haja a fé, né? Como sinais e meios de fortalecimento da fé foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, sendo o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimônio, contando cada um com suas particularidades que brevemente serão citadas. Passemos para o próximo slide. Primeiro, o batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. O Concílio de Trento, e a gente vai ver bastante, pessoal, que a maioria desses dogmas, né, sobre os sacramentos, eles foram estabelecidos no Concílio de Trento, né, que ocorreu entre os anos 1545 e 1563. Né. Sob Paulo III afirma: se alguém disser que os sacramentos da nova lei
não foram instituídos por Jesus Cristo, a saber, batismo, confirmação, e que alguns desses não é verdadeiro e propriamente sacramento, seja excomungado, seja anátema. Nas Sagradas Escrituras, Cristo explica a Nicodemos a essência e necessidade do batismo, em João 3,5. Aquele que não nascer da água e pelo Espírito não entrará no reino dos céus. Antes de subir aos céus, ordenou aos seus apóstolos que batizassem a todas as pessoas, como nos diz lá em Mateus 28:19. Me foi dado todo o poder no céu e na terra, e de então ensinar todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns sacramentos nós veremos explicitamente na Sagrada Escritura a sua instituição. Alguns nós não teremos, lógico, nós temos a base bíblica, mas não vai ser instituído de maneira tão clara, biblicamente falando, como, por exemplo, no batismo, né, na unção dos enfermos também a gente tem, né? Enfim, escreve São Boaventura: o batismo foi instituído quanto à sua matéria, quando Cristo se fez batizar, e quando a sua forma, quando o Senhor ressuscitou e nos deu essa forma, aquela que foi citada anteriormente, Mateus 28:19. Quanto a seu efeito, quando Jesus padeceu pela paixão, o batismo recebe toda a sua virtude, e a seu fim, quando predisse sua necessidade e suas vantagens. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O batismo pela água pode ser substituído, em caso legítimo, pelo batismo de sangue. Recordo-me que, em outra ocasião, lá no Grupo Ortodoxia, nós debatimos a respeito disso, a validade dos sacramentos, ou, propriamente o batismo em si, caso ele fosse ministrado em uma igreja que não fosse a Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente pôde debater e pôde ver que, em alguns casos, pode sim ter a sua validade, né? E desde que haja aquilo que foi dito, a matéria, a forma, o ministro e, por fim, os efeitos. Eu vou me aprofundar um pouquinho a respeito disso, fazer alguma leitura, né? Quando for necessário passar o slide, eu peço novamente. Quando o batismo é válido? O batismo, ele é ordinariamente válido quando o ministro, seja ele o bispo, o presbítero ou o diácono, ou em caso de necessidade, qualquer pessoa batizada, derrame água sobre o batizado enquanto diz o nome da pessoa e, posteriormente, diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso supõe a fé em quem? A fé em Jesus Cristo, pois sem a fé, o batismo não passa de uma encenação. Não só o batismo na Igreja Católica é válido, pois aqueles realizados em crianças ou adultos em algumas outras igrejas também o são. Batizam validamente as igrejas orientais, a Igreja Veterocatólica, a Igreja Episcopal, também conhecida como a Igreja Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e a Igreja Metodista. O batismo em outras igrejas é válido se realizado com água e na mesma fé, utilizando a fórmula trinitária. Por razões teológicas, ou pelo sentido que dão ao sacramento, a Igreja Católica tem reservas quanto à validade do batismo realizado em algumas igrejas e o considera inválido quando realizado em certas
expressões religiosas. Nós podemos citar o caso das testemunhas de Jeová, né, que para nós, enquanto católicos, nós a enxergamos não como uma igreja, mas como uma seita, haja visto que nega a trinitariedade de Deus. Jesus disse aos discípulos: vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. O Cristo ressuscitado envia sua igreja ao mundo, pois a salvação é oferecida a todos. Diferentemente da nova aliança, que era somente para os judeus, né, o povo da antiga aliança, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e é oferecida a todos os povos. Teve o evangelho, se eu não me engano, da semana passada, que dizia justamente isso. Aquele rei que fez uma festa, fez um banquete, e os convidados não foram dignos, porque não apareceram. Então, ele mandou os seus empregados saírem nas encruzilhadas e chamando, né, todos aqueles que estavam pelo caminho. Assim também nós podemos fazer essa analogia à casa de Israel. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E uma vez que não reconheceram ele como rei dos reis, né, falou para que seus discípulos, seus empregados, né, saíssem pelas encruzilhadas e chamassem todos aqueles que estavam no caminho para o banquete. Nós podemos dizer que nós também somos esses que estão no caminho e que são chamados a partilhar do banquete de Jesus. Para ser salvo, é preciso ter fé em Jesus e segui-lo, mas ninguém o segue sozinho. Pelo batismo, passamos a fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus, participando da vida de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é um dom de Deus para nós, dom que nos torna filhos amados e não apenas simples criaturas. Né? Enquanto eu fazia a leitura, eu percebia justamente isso, né? Pelo batismo, nós deixamos de ser somente criaturas de Deus e nós passamos a ser seus filhos muito amados, né? E para ser salvo, né, assim como São Paulo diz, só é necessário duas coisas: né? Crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar que ele é o Senhor. Pelo batismo, nós confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. O batismo é um dom de Deus para nós, dom que nos torna filhos amados e não apenas simples criaturas. Ele nos mostra que fomos feitos para a comunhão com ele, que é o Senhor de tudo, e com os nossos irmãos, incluindo aqueles que acreditam em Jesus Cristo, mas não são católicos como nós. São Paulo nos diz: pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestem de Cristo. Não há mais diferenças entre judeu ou grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Gálatas 3, 27 seguinte. Para que existe o batismo? Adão e Eva pecaram gravemente, desobedecendo a Deus, querendo ser iguais a ele. Foram, por isso, expulsos do paraíso, passaram a sofrer e morreram. Deus os castigou e transmitiu a todos os filhos de Adão, ou seja, a todos os homens, o pecado original. Mas o Senhor prometeu a Adão e Eva que enviaria seu próprio filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que seria igualmente homem, para morrer na cruz e pagar assim o pecado de Adão e Eva e de todos os outros pecados. Não basta, entretanto, que Jesus tenha morrido na cruz, é preciso ainda que a sua morte seja aplicada sobre as almas, para que elas reencontrem a amizade de Deus, ou seja, tornem-se filhos deles e tenham apagado o pecado original.
Foi então para explicar seu sangue derramado na cruz sobre nossas almas que Jesus instituiu o sacramento do batismo. Quando foi que Jesus instituiu o batismo? Nós já vimos anteriormente. Jesus instituiu logo no início da sua pregação, quando entrou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Posteriormente, nós podemos até fazer uma analogia, né, entre o batismo que João pregava e o batismo que Jesus pediu para que os seus discípulos o fizessem a partir de então. O batismo de João não era um sacramento. Apenas quando Jesus santificou as águas do Jordão com sua presença e que a voz do Pai se fez ouvir, este é o meu Filho bem-amado, em quem pus minhas complacências, e que o Espírito Santo aparece sob a forma de uma pomba, foi então uma visão da Santíssima Trindade, é que fica instituído o batismo. Essa instituição, é confirmada por Jesus quando ele diz a seus discípulos: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos que no batismo de Jesus, que foi ministrado por João, mas que não era um sacramento até então, era um batismo de penitência, né? A partir do momento em que Jesus, ele aceita, né, ele se submete ao batismo de João, mesmo não tendo necessidade, e que ali está o Filho, o Pai fala, dizendo que ele é muito amado, e aparece o Espírito em forma de pomba, é que nós realmente temos a instituição do batismo, porque ali há a santificação da água e também a presença da Santíssima Trindade. Batismo esse que viria a ser confirmado quando Jesus mandou que os seus discípulos fizessem o mesmo. Para que haja um sacramento é necessário que haja a matéria e a forma. Então, Jesus instituiu o batismo e determinou que seria usada a água como matéria desse sacramento. Então, qual é a matéria do sacramento? A matéria do sacramento é a água. Assim como a matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. Foi também Jesus quem determinou a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O rito do batismo consiste, assim, em derramar água na cabeça da pessoa que vai ser batizada, e ao mesmo tempo em que se diz a forma. Mas só isso não basta, é preciso ainda que o ministro tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja Católica no sacramento do batismo. A Santa Igreja acrescentou também diversas orações preparatórias que completam a cerimônia. Quem já assistiu um batismo sabe que o padre usa o sal bento, o óleo dos catecúmenos, que é o santo crisma, entrega a vela acesa aos padrinhos, veste a roupa branca no batizado e principalmente reza as orações contra o demônio para que o pai da mentira não se aproxime do batizado. Esse é o batismo católico, o único instituído por Jesus, o único capaz de nos tornar filhos de Deus. Existe até uma tradição que é bastante antiga, que antes das crianças serem batizadas, antigamente elas não consumiam nada que tivessem sal. Somente após serem batizadas que o padre, né, que o sacerdote colocava uma pitadazinha de sal na língua da criança, é que aquela criança ela passaria a consumir algo que tivesse sal. Então, se a criança ficasse 5 anos sem se batizar, era 5 anos sem comer comida de sal, né? Isso é uma religiosidade popular, uma crença popular, mas que vale a pena a gente trazer para cá também. A respeito da vela, nós sabemos, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Existe também aquela questão de que os nossos irmãos protestantes batem muito na tecla, tanto a questão do batismo sem ser o batismo de imersão, né, como eles realizam. O nosso batismo pode ser somente derramar água na cabeça da criança, e também a questão de se batizar as crianças.
O ministro do batismo. Normalmente, o ministro do batismo é um padre. É ele quem recebeu de Deus o poder de trazer a fé ao coração da pessoa batizada, tornando-a filha de Deus. No entanto, pode acontecer que seja preciso batizar às pressas alguém. Se não houver um padre por perto, qualquer pessoa pode batizar, desde que queira fazer o que a Igreja Católica faz no batismo, que use água e diga as palavras da forma do batismo. Além da pessoa que está sendo batizada, do ministro que batiza, há também, na cerimônia, os padrinhos que seguram a criança. Normalmente, escolhe-se para padrinho um homem ou uma mulher, que devem ser bons católicos, pois a função dos padrinhos é dar o exemplo, ajudar os batizados a aprender o catecismo, a rezar, a conhecer e amar a Deus. São os padrinhos que respondem, no nosso lugar, as perguntas que o ministro faz durante a cerimônia. Então, existe também por trás, né, dos padrinhos um outro significado, né? Como antigamente a taxa as pessoas viviam, né, bem menos do que vivem hoje, a taxa que as pessoas viviam basicamente era até os 60 anos antigamente, né? Então, quando já se tinha as crianças numa idade, e muitas vezes até as próprias mães também morriam de parto, então esses padrinhos serviam para que, caso os pais viessem a faltar, né, os padrinhos automaticamente ficariam ao encargo da criação daquela criança. Então tem todo esse contexto também. Sobre batizar crianças, a gente sabe muito bem, né, o porquê que a Igreja Católica aderiu, até biblicamente falando, quando na Sagrada Escritura diz que, lá nos Atos dos Apóstolos, que Paulo, se eu não me engano, ele batiza toda uma família, né? E dentro dessa família, não deixa claro explicitamente lá na Sagrada Escritura, mas antigamente, né, principalmente no tempo de Jesus, era bastante difícil que uma família não houvesse pelo menos uma criança. Então, deixa-se subentendido que quando Paulo batizou toda aquela família, com certeza também ele batizou uma criança. E também não tem por que a gente negar, né, para a criança o batismo, haja vista que tem-se o sentido, como foi dito anteriormente, de que o batismo ele traz para a comunhão da igreja e traz também para a comunhão dos filhos de Deus. Seria muito egoísmo da nossa parte se nós quiséssemos somente os adultos fossem filhos de Deus, quando o próprio Cristo diz, né, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Por fim, quais são os efeitos que o batismo ele realiza em nós? O batismo nos dá pela primeira vez a graça santificante, que é a amizade e a presença de Deus em nosso coração. Junto com a graça, recebemos o dom da fé, da esperança e da caridade, assim como todas as demais virtudes que devemos procurar proteger no nosso coração. O batismo apaga o pecado original, apaga os pecados atuais e todas as penas ligadas aos pecados. Ele imprime na nossa alma o caráter de cristão, fazendo de nós filhos de Deus, membros da Santa Igreja Católica e herdeiros do paraíso, tornando-nos capazes de receber os outros sacramentos. É inviável que a gente receba os demais sacramentos sem ter feito a passagem pela porta do batismo. Por isso tudo, vemos que ser batizado é absolutamente necessário para a nossa salvação. Repito, nós temos que confessar Jesus como Senhor, como diz São Paulo, crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos e tem imprimido em nosso coração, a nossa alma, o caráter de cristão. Pode passar, Moisés, por favor. Vamos para a confirmação, para o crisma. Confirmação é o verdadeiro e próprio sacramento. Mais uma vez, foi no Concílio de Trento, né, que foi estabelecido isso. São Paulo III diz: se alguém disser que a confirmação dos batizados é cerimônia ociosa e não é um verdadeiro e próprio sacramento, seja anátema, seja
excomungado. Diz São Tomás de Aquino: este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo, para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente, com valentia, sua fé em Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras, Jesus promete enviar o Espírito e se cumpre no dia de Pentecostes. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Pedro e João foram enviados a Samaria para que recebam o Espírito Santo, pois ainda não havia vindo sobre nenhum deles. E impondo-lhes Paulo suas mãos, desceu sobre eles o Espírito Santo. Os apóstolos eram conscientes e efetuavam um rito sacramental, consistente na imposição das mãos e a oração que tinha como efeito a comunicação com o Espírito Santo. Nós podemos dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que a confirmação ou crisma, né, é uma espécie de ratificação do batismo, e assim sendo, o Espírito Santo, na visão dos católicos, lhe concede na crisma a fortaleza necessária para continuar exercitando sua fé, vencendo os obstáculos cotidianos e buscando a purificação espiritual. A crisma, segundo a doutrina da Igreja Católica, é um sacramento em que o fiel recebe através da ação do bispo, diferentemente do batismo, que pode ser ministrado pelo sacerdote, né, no segundo grau clerical, né, com a unção, com o óleo do crisma, que é um óleo de oliveira. Trata-se de um rito em que o ministro sagrado impõe as mãos sobre os confirmados, invocando o Espírito Santo e os unge com óleo de oliveira. A crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz ser perfeitos cristãos. Antigamente, os soldados, quando eles iam para a guerra, eles se banhavam em óleo para que eles ficassem lisos, né? E aquilo ali ajudasse na hora do combate, porque seria mais difícil do adversário conseguir pegá-los, né? Na hora que fosse agarrar, escorregava a mão no óleo e ele poderia se desvencilhar do golpe, né? Então, basicamente, se o batismo, né, ele abre as portas da igreja, né, que é o reino de Deus, o outro nome para a igreja católica, né, é reino de Deus, reino dos céus. Então, se o batismo ele abre para nós as portas do céu, né, infunde e traz para nós a graça de sermos filhos de Deus, a crisma nós vemos na Sagrada Escritura que a imposição de mãos, né, ela é reconhecida pela tradição católica como a origem deste sacramento. Na Igreja Católica, o sacramento deve ser administrado por um bispo ou por delegação especial, um padre. Ou seja, um padre ele pode realizar o sacramento desde que seja com a autorização do bispo. No Oriente, esse sacramento é administrado imediatamente depois do batismo. É seguido pela participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra-se esse sacramento quando se atinge a idade da razão
e normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que esse sacramento corrobora o vínculo eclesial. Antigamente, né, isso a gente está falando pré-Concílio Vaticano II, e até pós o Concílio Vaticano II também ainda era uma prática muito comum aqui, né, já se administrar o sacramento do crisma depois do batismo, ou seja, se batizava e se crismava no mesmo dia. Então, pessoal, era bastante comum isso, né, que foi, não diria abolido, né, mas caiu em desuso, principalmente aqui na Igreja Latina. A Igreja afirma que a celebração deste sacramento resulta em efusão especial do Espírito Santo, como otorgado antigamente aos apóstolos por ocasião de Pentecostes, em aprofundamento e crescimento da graça batismal e do sentido de filiação divina, unge o crismando mais solidamente a Cristo, aumenta os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a sua vinculação com a Igreja e concede em especial graça para testemunhar a fé. A doutrina sobre este sacramento afirma que ele imprime caráter como se deixasse a sua alma com um selo, uma marca indelével, que vincula o crismando como se fosse uma propriedade de Cristo. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Na crisma, nós nos tornamos propriedade de Cristo. Moisés, apareceu aqui que nós temos só mais 9 minutos. Como é que eu faço para acrescentar, para que haja mais tempo na nossa chamada? Uhum. Isso. Pronto. Não, pois então faz. Não, eu até me liguei, era para eu ter deixado para tu fazer o link, mas vamos fazer disso. Todo mundo sai, aí tu cria um novo link, joga lá no grupo e a gente entra para dar continuidade, tá bom? Pronto, pronto, ok. Passa só o slide para mim, por favor. Pronto. Terceiro, a igreja recebeu o perdão de Cristo, o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Define o Concílio de Trento sobre Júlio III, ou seja, já não é mais sobre Paulo III, o Papa, e sim sobre Júlio III. Foi comunicado aos apóstolos e a seus legítimos sucessores o poder de perdoar e reter os pecados para reconciliar aos fiéis caídos depois do batismo. Nas Sagradas Escrituras, nós temos lá em Mateus 16, 19, a seguinte citação: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O possuidor das chaves do reino dos céus tem a plena potestade para admitir ou excluir qualquer pessoa deste reino. Lá em João 20, 21 vai dizer: a quem perdoastes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Assim como Jesus tinha perdoado os pecados durante a sua vida terrena, né, como nós vimos lá em Mateus 9, 2, enfim, nos outros evangelhos sinóticos também, Marcos e Lucas, assim também agora participa a seus apóstolos esse poder de perdoar. As palavras de Jesus Cristo se referem ao perdão real dos pecados
pelo sacramento da penitência. O poder de perdoar não foi concedido aos apóstolos como carisma pessoal, mas sim à igreja como instituição permanente para passá-lo aos sucessores dos apóstolos. De maneira geral, começando pelo exame de consciência, o confessor conduz o processo perguntando ao penitente se incorreu em algum dos 7 pecados capitais, se violou algum dos 10 mandamentos, se pecou por alguns dos 5 sentidos, e se a pessoa que se confessa é um padre, acrescenta-se também os 12 artigos do clero. Alguns ainda perguntam sobre as 8 beatitudes, 6 a 7 obras corporais e espirituais de misericórdia, as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais. Os manuais e as sumas tornam-se bastante extensos, inserindo situações de pecado, as 8 circunstâncias do pecado: quem, que, onde, por meio, de quem, quantas vezes, por quê, de que modo e quando. A posição social e a profissão do pecador, aspecto interessante de analisar para evitar a confissão sacrilégia, ou seja, uma confissão incompleta que não salvaria o fiel do inferno. Pronto, acabei de colocar aqui. Pronto, show de bola. Nós vemos, pessoal, que em algumas ocasiões pode-se a pessoa se confessar, mas se essa confissão ela for uma confissão sacrilégia, ela não vai alcançar a graça santificante para aquele que se confessou. Basicamente, aquilo que nós sabemos a respeito da Sagrada Eucaristia, até porque, né, assim como a crisma ou a confissão ela está diretamente ligada ao batismo, a Eucaristia ela também está diretamente ligada à confissão. Então, esses 2 sacramentos, eles são, como eu posso dizer, eles são intrínsecos um ao outro. Então, se pode haver uma confissão sacrilégia, também há a comunhão sacrilégia, como nós sabemos, né? Se alguém come da minha carne, bebe o meu sangue, né? E ali não distingue que é o meu corpo e o meu sangue, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Então, se por uma comunhão sacrilégia se vai para o inferno, também por uma confissão sacrilégia pode-se ir. Segundo Delumeal, os manuais de confissão eram baseados na lei escrita, mas principalmente na lei moral inscrita na consciência. Dessa forma, a importância do que era considerado pecado cotidianamente é mantida nos manuais e adicionada às concepções eclesiais. Assim, apenas a obrigação não explica a confissão. Para Delumeal, as pessoas se dirigem ao confessor para além de toda coerção legalista, como a um diretor de consciência, amigo e confidente, em que viam um guia seguro. Para o autor, a teoria sacramental e as formas de pecar só ajustavam as demandas dos fiéis como resposta à inquietude para a salvação, tornando dignas do paraíso pessoas cuja devoção era pequena e de contrição incerta. Isso é segundo esse autor, Delumeal. Porém, nós, enquanto católicos, nós sabemos que, uma vez que nós estamos em pecado mortal, é necessário que haja o arrependimento, a contrição, e a partir de um exame de consciência, nós possamos procurar um confessor para
que haja, né, o perdão dos pecados. Tem muitas pessoas que, infelizmente, buscam o sacramento por medo. Que sentido? Tem medo de ir para o inferno. Lógico, esse medo é válido, entre aspas, né? Que eu acredito que nenhum medo seja válido, até porque Deus não quer que ninguém esteja com ele por medo, mas por amor. Mas esse medo é válido que você se torne um pouco mais vigilante. Mas desde que aquilo ali seja uma maneira, né, de que você vá buscar o sacramento somente por medo, já não é mais viável, né, na percepção eclesial. Tá? Pode passar, Moisés. Vamos para o quarto. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. Isso aqui já vai desconstruindo toda aquela narrativa protestante que nós já conhecemos de cor e salteado. Para que eu vou me confessar com o comedor de feijão se eu posso confessar-me diretamente com Deus? Enfim, diz o Concílio de Trento sobre Júlio III, se alguém disser que a confissão sacramental não foi instituída ou não é necessária para a salvação por direito divino, ou disser que o modo de confessar secretamente, apenas com o sacerdote, como a Igreja Católica sempre observou desde o princípio, e segue observando a lei, uma instituição e mandato de Cristo em uma intervenção humana, seja excomungado. Então, nós já vemos que lá desde o século XVI, quando aconteceu o Concílio de Trento, já tinha pessoas dizendo que era invenção da igreja, que não precisava a confissão auricular e que bastava se confessar diretamente com Deus. Vale lembrar que o Concílio de Trento ele veio justamente para colocar um ponto em cima de todas aquelas heresias que Lutero tinha proclamado, né? Que ele fez uma proclamação das heresias que ele queria lá na Alemanha, né? Então, o Concílio de Trento ele já veio para colocar uma pedra em cima disso. Já era algo que a igreja observava no seu costume, na sua tradição, e vale lembrar que nós, enquanto católicos, diferentemente dos nossos irmãos protestantes que só se apoiam na Sagrada Escritura, nós temos outros dois pilares, né, que é a Sagrada Tradição, que é a Bíblia transmitida de viva voz. O próprio Cristo diz, né, aliás, o próprio João vai dizer que se fosse para escrever tudo o que Cristo tinha feito, tudo o que Cristo tinha ensinado, nem no mundo todo caberiam os livros. Então, só por aí nós já sabemos que Cristo fez muito mais, Cristo falou muito mais, e tudo isso, né, passa pela tradição, né, oral, que é a Bíblia transmitida de viva voz, e nós temos também o nosso magistério, né? Uma casa edificada sobre 3 pilares é diferente de uma que é edificada somente sobre um. É por isso que nós temos, só no Brasil, mais de 20 mil seitas protestantes, né? E Igreja Católica Apostólica Romana, nós só temos uma, né, pessoal? Então, nós vemos aqui que a confissão sacramental dos pecados, ela está prescrita por direito divino. E lá na própria Sagrada Escritura vai dizer, se eu não me engano, na carta de Tiago, juntamente com a instituição, né, da unção dos enfermos, Tiago vai dizer, confessai os vossos pecados uns com os outros. Se isso, né, não é na Sagrada Escritura dizendo para ter a confissão auricular, não sei o que é, não. Agora, se muitas vezes existe uma deturpação e a gente só pega ao pé da letra Êxodo 20, é complicado, né? Quer dizer que todas as partes a gente tem que pegar ao pé da letra. E a parte que existe realmente a instituição dos sacramentos, a gente não vai pegar, né? Não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. É para isso que está o magistério aí,
que é para não acontecer uma divisão, um cisma maior daquilo que aconteceu primeiramente com Lutero e depois com a Igreja Oriental no século XII. Os reformadores negaram que a confissão particular dos pecados fosse de instituição divina e necessária para a salvação. Nas Sagradas Escrituras, vamos nos dizer, não se expressa diretamente a instituição divina da confissão particular, mas se deduz. O poder para reter ou perdoar não se pode exercer devidamente se aquele que possui tal poder não conhece a culpa da disposição do penitente. Para ele é necessário que o penitente se acuse. O Papa Leão Magno, contra os abusos da confissão pública, declarou: basta indicar a culpa da consciência apenas aos sacerdotes mediante confissão secreta. Vemos até hoje ainda essa confissão pública, né, que as pessoas fazem, confessam os seus pecados, principalmente durante a quaresma, mas esta deve ser usada apenas quando não há possibilidade de que haja a confissão auricular. Uma vez que se pode ter a confissão auricular, é interessante que aquele que está confessando busque a confissão auricular. Vamos passar agora para a Eucaristia, como verdadeiro sacramento instituído por Deus. Então, quando nós falamos de confissão, nós também, como falei anteriormente, nós também já pegamos um gancho para falar sobre a Eucaristia, até porque os dois, eles estão intrinsecamente ligados. Na Eucaristia, o mesmo sacrifício que Jesus fez apenas uma vez na cruz é feito presente em toda missa. Então, missa não é show, missa não é palco, missa é Calvário. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso, confiando assim à sua igreja o memorial de sua morte e sua ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, em que se recebe Cristo na alma, se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. A palavra hóstia, em latim, quer dizer vítima, que entre os hebreus era o cordeiro sem culpa, imolado em sacrifício a Deus. Para nós, a vítima, o cordeiro, como diz João, eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é nosso Senhor. Para a Igreja Católica, para nós, enquanto católicos, a Eucaristia é o memorial da Páscoa, da passagem de Cristo. A atualização é a oferenda sacramental de seu único sacrifício. Na liturgia, a Igreja, que é o seu corpo. O memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado. Na celebração litúrgica desses acontecimentos, eles tornam-se, de certo modo, presentes e atuais. Ou seja, nós não fazemos a memória da paixão de Jesus. Nós participamos da paixão de Jesus. Quando a igreja celebra a Eucaristia, faz memória à Páscoa de Cristo e esta torna-se presente. O sacrifício que Cristo ofereceu na cruz uma vez por todas continua sempre atual. Eucaristia, pois, um sacrifício porque representa ou torna presente o único sacrifício da cruz que Cristo ofereceu. Uma vez por todas, porque é dele o memorial e porque aplica o seu fruto. No Concílio de Trento, sob Paulo III, expressa: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram instituídos por Jesus Cristo, e que são 7, o batismo e a Eucaristia, e algum desses, enfim, aqueles 7 sacramentos, e que algum destes não é verdadeiro e propriamente sacramento, seja excomungado. Na Sagrada Escritura nós temos o feito
de que Cristo instituiu a Eucaristia se vê em suas palavras: fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Nela se cumprem todas as notas essenciais da definição do sacramento: a matéria, que é o pão e o vinho, a forma, que é as palavras da consagração, a graça interna, indicada e produzida pelo sinal, signo que é sinal, pelo o sinal que é a união com Cristo e a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Repito, não sei por que a dificuldade dos nossos irmãos, se eles levam tudo ao pé da letra e eles não levam ao pé da letra essa passagem, né? Minha carne, aquele que não come a minha carne e bebe o meu sangue, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Nós não fazemos simplesmente a memória, mas nós participamos do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um sacrifício único. É uma só vítima, é uma só e a mesma vítima, e aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes. E é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se ofereceu outrora, de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Por isso que o sacerdote ele beija o altar, né? Porque Cristo, na celebração da Eucaristia, ele é o sacerdote, ele é o altar, ele é o cordeiro. Segundo o Papa João Paulo II, em sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, a Eucaristia é verdadeiramente um pedaço de céu que se abre sobre a terra. É um raio de glória da Jerusalém Celeste que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho. Ainda nessa encíclica, é chamada a atenção para o fato significativo de que no lugar de onde os evangelhos sinóticos narram a instituição da Eucaristia, o Evangelho de João propõe a narração do lava-pés, gesto que mostra Jesus nesse processo de comunhão e de serviço. E em seguida o Papa atenta para o fato de que mais tarde o apóstolo Paulo qualifica como indigna uma comunidade cristã cuja participação na Eucaristia se verifique num contexto de discórdia e de indiferença pelos pobres. 1 Coríntios 11. Então, sobre a Eucaristia nós temos algumas colocações, né? Existe a festa litúrgica de Corpus Christi, por quê? Porque a igreja viu a necessidade de se ter um dia para que se pudesse celebrar, se louvar a Eucaristia, a presença real de Jesus, e a sua instituição, haja vista que na Quinta-feira Santa nós temos a celebração do lava-pés. Então a igreja achou por bem, já que não celebrava a instituição da Eucaristia, né, na Quinta-feira Santa, por conta da liturgia do lava-pés, ter-se esse outro dia para que se pudesse fazer essa adoração de maneira mais concreta, a Eucaristia. É o único dia que a Eucaristia sai de dentro da igreja, né? Isso é importante. Outro ponto interessante da gente saber sobre a Eucaristia na Sagrada Escritura é que, embora nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram-se a instituição da Eucaristia, historicamente falando, o primeiro livro do Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, né, que narrou a Eucaristia, não foi os evangelhos, e sim a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, a primeira instituição da Eucaristia que nós temos, e aquela que é narrada na Santa Missa, é a passagem de 1 Coríntios. Pronto, nós podemos, assim, a
matéria é o pão ou vinho, a forma, as palavras de consagração, a graça interna indicada e produzida pelo sinal que é a união de Cristo e a vida eterna. Pronto, nós podemos passar para o outro tópico. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do pão em seu sangue. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. Isso é um mistério da nossa fé, como diz o padre. Acho que o ápice, o maior mistério do cristianismo seja o mistério da transubstanciação. É deixar de ter uma substância e passar a ter uma outra. Até porque aquilo que é acidental, né, aquilo que é material, continua o mesmo. O pão ele ainda continua com o mesmo gosto, o vinho ele continua com o mesmo gosto, mas a substância, a matéria, a essência em si é que foi mudada. O Concílio de Trento, sob Júlio III, declara: se alguém disser que o sacrossanto sacramento da Eucaristia, olha que interessante, aqui eles já chamam de sacrossanto, já não santo só, é algo mais. Digamos que a Eucaristia seja o sacramento maior e que todos os outros sacramentos apontam para ele. O sacramento da Eucaristia permanece as substâncias do pão e do vinho juntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e negar aquela maravilhosa e singular conversão de toda a substância do pão e do vinho em corpo e sangue, permanecendo as espécies do pão e vinho, conversão em que a Igreja muito corretamente chama de transubstanciação, seja excomungado. O que é transubstanciação? É uma conversão no sentido passivo, é o trânsito de uma coisa a outra. Cessam as substâncias do pão e vinho, pois sucedem em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação é uma conversão milagrosa e singular, diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria, como também a forma do pão e do vinho são convertidas. Apenas os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo o pão e continuamos vendo o vinho, mas substancialmente já não são, porque neles está realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Nas Sagradas Escrituras, nós temos lá em Marcos 14, 22, tomai, este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Lá em Lucas 22, 19, vai nos dizer, tomou o pão e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo. Lembrando, pessoal, que esse rito de se abençoar o alimento já era um rito judaico. No judaísmo, até hoje, existe esse rito de se fazer a bênção antes das refeições. Porém, em nenhum momento, no judaísmo, eles fazem alusão ao corpo. Este é o meu corpo. Esse foi o grande diferencial de Jesus, né? Ele fez a mesma bênção igual os judeus faziam, até porque ele era um judeu piedoso. Porém, ele acrescentou, este é o meu corpo. Em outra parte, isto é o meu corpo. E Jesus ele já falava sobre a Eucaristia em diversos outros momentos da sua vida pública, a ponto de os judeus se escandalizarem. Os judeus diziam desse jeito, quem é esse homem que vai dar para a gente comer a sua própria carne? Viam apenas o sentido literal, como se Jesus ele fosse tirado da sua própria carne humana e dar para os seus discípulos comerem. Quando Jesus, ele, na verdade, já estava falando sobre a Eucaristia. Em outro momento também eles levam, de fato, ao pé da letra, quando Jesus diz,
derrubar esse templo e em 3 dias eu reergo novamente. Ele não estava falando do templo de Jerusalém, ele estava falando do templo do seu corpo. Porém, não só os judeus, mas até muitos dos seus discípulos só vieram entender isso depois que nosso Senhor padeceu na cruz, foi ao túmulo, né, desceu à mansão dos mortos, como nós professamos, e ressuscitou. Depois ele ainda passou mais 40 dias andando com os seus discípulos, aparecendo a eles, e no 50º dia subiu. Aliás, no 40º dia subiu ao céu. Aí 10 dias depois aconteceu Pentecostes. A Igreja Católica confessa desde um princípio da instituição a presença real de Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, desde os primórdios do catolicismo, né, desde a instituição da Igreja, nós já confessamos, enquanto instituição, a presença real de Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade. Após a transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, a aparência permanece do pão e do vinho, porém a substância se modifica, passa a ser o próprio corpo e sangue de Cristo. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração do pão e do vinho, dura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem. Cristo está presente todo em cada uma das espécies e todo em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide a Cristo. Então, Cristo ele está em todas aquelas partículas. E, posteriormente, a igreja ela foi utilizando métodos para que ficasse melhor a sua distribuição. Lógico, nós sabemos na narrativa bíblica que o certo, entre aspas, seria se partir o pão, enfim, né? Cada um tomasse do vinho no cálice, porém, imagina uma celebração com 10 mil pessoas, como acontecia, né, antes da pandemia. Ali na Canção Nova, um exemplo. Imagina as pessoas passando no cálice de um por um, tanto de profanação, às vezes até sem querer, que poderia acontecer, né? Então, a igreja, como mãe, mestra, achou por bem fazer essa mudança, né, no hábito de se distribuir a Eucaristia. Mas nós temos que acreditar, né, enquanto católicos, quem não tem obrigação nenhuma, não, mas nós, enquanto católicos, temos que acreditar que em toda fração do pão Cristo está, até na menor dentre elas. É tão provável que se um padre ele fizer oração sobre as partículas, né, e estas partículas forem insuficientes, até aquela menorzinha que ele está distribuindo, ele pode dividir em duas, que Cristo vai permanecer nas duas inteiramente, em corpo, sangue, alma e divindade. Ele não se divide. Mas é interessante a gente perceber que nós já sabemos que a hóstia pequena, ela é bem pequena mesmo, né? E mesmo assim, se o padre ele pode dividi-la para que duas pessoas possam comungar. Comungar ou receber a comunhão é nome dado ao ato pelo qual o fiel pode receber a sagrada hóstia, sozinho ou acompanhado do vinho consagrado, nas celebrações da primeira Eucaristia e do Crisma. Segundo o compêndio, para receber a Sagrada Comunhão, é preciso estar plenamente incorporado à Igreja Católica e em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. Isto é, sem consciência de pecado mortal. Quem tem consciência de ter cometido pecado grave deve receber o sacramento da confissão antes da comunhão. São também importantes o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela igreja e ainda a atitude corporal, gestos, trajes, como sinal de respeito com Cristo. Antes do Concílio Vaticano II, tinha-se uma regra de que para receber Cristo na comunhão teria que se ter no mínimo 24 horas de jejum eucarístico. Se eu fosse receber Cristo amanhã, 8 horas da manhã, desde as 8 horas seriam 12 horas, não 24. Desde as 8 horas da noite,
do dia anterior já não poderia mais comer. E esse jejum, ele foi modificado após o Concílio Vaticano II para que fosse apenas 1 hora. Mas ainda continua assim o jejum prescrito de pelo menos 1 hora para se receber. Até um momento de você preparar a sua alma também, né, para receber o próprio Cristo. O espírito de recolhimento, o jejum, como já foi falado, e ainda a atitude corporal, gestos, os trajes, né? Tudo isso tem que ser sinal visível do respeito para com Cristo. A Eucaristia também pode ser usada como sinônimo de hóstia consagrada no catolicismo. Jesus eucarístico, é como os católicos se referem a Jesus em sua presença na Eucaristia. Comunhão é como o sacramento é mais conhecido. Por quê? Porque comunhão já nos remete a estarmos juntos. Só recebe a Eucaristia quem faz parte da Igreja Católica, quem está em comunhão com a Igreja Católica. Ou pelo menos em tese deveria ser, né? Porque infelizmente, ultimamente, o que nós temos mais visto são pessoas que não confessam a fé, né, recebendo a comunhão. É um motivo da gente se preocupar, mas também é um motivo da gente rezar para que Deus possa convertê-los, não só aqueles que distribuem e sabem que estão distribuindo a pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo na sua igreja, una, santa, católica e apostólica, mas também possa converter o coração daqueles que estão recebendo de maneira sacrilégio. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Padre Léo tem uma pregação que ele diz que para a Eucaristia percorrer nosso corpo todinho através do sangue, leva menos de 7 minutos. E olha que, para vocês terem ideia, nosso corpo, se fosse tirar veia por veia e esticar, daria para dar, no mínimo, 2 voltas na Terra, só de veia. E Jesus, ele percorre esse percurso todo para estar intimamente ligado a nós. Então, quando nós recebemos Jesus, nós realmente somos um outro Cristo na Terra. Ser cristão é isso. Ser cristão é ser um outro Cristo aqui. Então, não existe forma mais concreta de você ser um outro Cristo na Terra do que quando você recebe a comunhão. São João Crisóstomo, existem muitas falas dos santos, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Crisóstomo, enfim, tantos outros, João Paulo II também fala muito a respeito da Eucaristia. Não vou fazer a citação de todos, porque senão fica bastante extenso, a gente ainda tem outros tópicos para elencar aqui. São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, destaca o efeito unificador da Eucaristia no corpo de Cristo, que é identificado pelos cristãos como a própria igreja. Corpo de Cristo, a igreja. Assim ele quis mostrar a si mesmo, a sua esposa, a igreja, una, santa, imaculada. Então nós fazemos parte, nós somos um desses diversos membros que o corpo de Cristo, que também é sua esposa, tem. Que é identificado pelos cristãos como a própria igreja. Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em que se transformam aqueles que o recebem no corpo de Cristo. Não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um só, apesar de constituído por muitos grãos, e este, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo. São João Paulo II ensinou que a desagregação enraizada na humanidade é contraposta à força geradora de unidade do corpo de Cristo. Que todos sejam um, aqui, assim como eu e o Pai somos um. Segundo a Igreja Católica, a transubstanciação da partícula, pão feito apenas de água e trigo, para a hóstia, pode ser feita apenas por sacerdotes ordenados, presbíteros e bispos.
Então, os diáconos, que são aqueles que recebem o primeiro grau da ordem, não têm autoridade para celebrarem a missa e, consequentemente, possam realizar o rito da transubstanciação. Embora já existam alguns estudos a respeito disso, eu estava vendo até um arcebispo que já quer transformar os leigos em párocos, enfim, ao nosso Senhor Jesus Cristo na causa. Pode passar, Moisés, por favor. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. A primeira, já vai aqui, ó. A instituição por Cristo, no nome do Senhor, por encargo da autoridade do Senhor. A unção dos enfermos, ela está diretamente ligada àquela passagem da carta de Tiago, que vai dizer: se alguém de vós está doente, chamem o sacerdote, chamem o ministro, e que ele impõe as mãos, faça a oração, junto com a comunidade, unja com óleo, e aquela pessoa que está doente vai ser curada. Um dos grandes erros a gente falar em unção dos enfermos é das pessoas acharem que a unção dos enfermos só é usada para quem está quase morrendo, já está com o pé na cova. Quando, na verdade, não é. Uma vez que você está impossibilitado de ir à Sagrada Igreja, né, a Sagrada Liturgia, a Santa Missa, uma vez que você está impossibilitado por questões de doença, sejam elas quais forem, graves ou não, você pode pedir ao padre, ao ministro, para que venha lhe dar a unção dos enfermos. Dar-lhe a comunhão, confessar, ungir com óleo. É porque criou-se na nossa mentalidade que a unção dos enfermos é só para quem já está morrendo. E não é, né? O Concílio de Trento, sob Júlio III, declara: se alguém disser que é extrema unção, aí é onde vem o termo, né? Já ia até citar. Muitas pessoas conhecem como extrema unção. Mas por que é extrema? É porque é um caso que você não pode ir para a igreja. Então, é um caso extremo. Quem pode ir, vá. Se confesse, receber a Eucaristia. Não vai receber o óleo na igreja. Mas o óleo é justamente para nos remeter também ao nosso Cristo, enquanto soldados, né? E a unção dos enfermos, ele tem um sentido de que, assim, eu aprendi assim, se a pessoa ela recebe a unção dos enfermos, e aquele sacramento, ele tanto vai servir para fortalecer a alma, quanto vai fortalecer também, de certo modo, o corpo, desde que para a salvação daquela alma seja necessário o restabelecimento da saúde corporal. Se para a salvação dela for necessário que ela vá ao encontro com Deus, ela vai ao encontro com Deus. Então, aprendi assim, a extrema unção, ela serve para o corpo também, desde que a extrema unção, desde que para a salvação daquela pessoa seja necessário que ela fique aqui. Se para a salvação dela, se Deus vê que ela já vai ser salva, e que não precisa mais ela ficar aqui para se salvar, Deus vai chamar. E é tão lindo, porque assim, a igreja, ela está com a gente desde o dia que a gente nasce, né? Aquelas mães que têm o costume de consagrar os seus filhos, desde a barriga e tal, eu acho tão bonito. Mas assim, desde quando nós somos crianças até a hora da nossa morte, os sacramentos, eles estão nos acompanhando durante toda a nossa vida. Então, e é tão bonito você saber que uma pessoa morreu em comunhão com Deus. Parece que o peso da morte até diminui, né? Você saber que a pessoa conseguiu fazer um exame de consciência bem feito, conseguiu receber os sacramentos, né? E isso ameniza
um pouco a dor. Não dizendo que não exista dor. Toda perda existe, principalmente de pessoas próximas a nós. Mas se você saber que aquela pessoa foi ao encontro de Deus, né, tendo recebido todos os sacramentos, isso não tem, sabe, é uma sensação muito boa. E Nossa Senhora, ela até promete aos seus que todos aqueles que forem devotos, principalmente do seu santo escapulário, não morrem sem receber os sacramentos necessários para a salvação. Isso quer dizer, Ailton, porque eu tenho um sacramental, né, o escapulário no pescoço. Eu posso pecar à torta e à direita aí, não me preocupar que na hora da minha morte, Nossa Senhora vai vir me buscar e vai me dar todos os sacramentos necessários. Não, né? Nossa Senhora faz a parte dela, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu já estaria pecando até contra o sacramental, né? De já usá-lo no intuito de pecar e receber, e de não receber a pena por aquilo. Se alguém disser que a extrema-unção não é verdadeira e propriamente um sacramento instituído por Cristo, nosso Senhor, e promulgado pelo bem-aventurado São Tiago Apóstolo, mas apenas um rito aceito pelos padres, uma invenção humana, seja excomungado. Pio X condenou a sentença modernista que pretende que o apóstolo São Tiago tenha em sua carta apenas recomendado uma prática piedosa. Nas Sagradas Escrituras nós temos: expulsaram muitos demônios e ungiram com azeite a muitos enfermos e os curaram. Marcos 6,13. Tiago 5,14. Existe algum enfermo entre nós? Façamos a unção do mesmo em nome do Senhor. Esta última passagem expressa as notas essenciais do sacramento. Primeiro, sinal exterior da graça, que é o óleo. O segundo, a matéria e a forma, a oração dos presbíteros. E o terceiro, o efeito interior da graça expresso no perdão dos pecados. E por 4, a instituição por Cristo no nome do Senhor, por encargo e autoridade do Senhor. Então, nós percebemos que para que exista o sacramento é necessário que exista um sinal exterior da graça, que no caso da unção dos enfermos é o óleo. Tem que ter a matéria e a forma, que é a oração dos presbíteros. O efeito interior da graça, que é expresso no perdão dos pecados, e a instituição de Cristo, que embora Cristo não faça isso, mas como é feito em nome dele, por encargo e de sua autoridade, nós podemos dizer que também é uma instituição feita por Cristo. Pode passar, Moisés, por favor. Vamos passar agora para o sacramento da ordem, e daqui a pouco nós encerramos com o sacramento do matrimônio. É interessante observar, pessoal, eu estava até comentando com meu irmão, que ele, com a graça de Deus, vai se ordenar diácono para a Santa Igreja, assim como o irmão de Raimundo também, né? Meu irmão estava falando que o irmão de Raimundo é bastante ansioso com relação a isso. E eu acredito que seja um dom, uma graça muito grande. Até porque os diáconos permanentes, eles desfrutam de todos os sacramentos, os 7, diferentemente de nós que não podemos receber os 7, né? Nós só recebemos 6 sacramentos ao longo da nossa vida. Aquele que opta pela ordem não pode receber o matrimônio, né? A não ser que seja diácono, né? E aquele que opta por receber o matrimônio não pode receber o sacramento da ordem. Então, para os diáconos permanentes é uma graça muito grande poderem receberem os 7 sacramentos. O Concílio de Trento, sob Pio IV, ou seja, nós já passamos por três papas, já só no de Trento. Nós temos Paulo III, Júlio III e agora nós temos Pio IV. Afirma: se alguém disser que no Novo Testamento não existe um sacerdócio visível e externo, ou que não se dá poder algum de consagrar e oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor e de perdoar os pecados, mas sim apenas o dever e mero ministério de pregar o evangelho, seja excomungado.
Como se vê, existe na Igreja Católica um sacerdócio visível e externo. Se alguém disser que na Igreja Católica não existe uma hierarquia instituída por ordenação divina, que consta de bispos, presbíteros e ministros, seja excomungado. E é uma hierarquia instituída por ordem divina. Na Sagrada Escritura, nós vamos ter aquela passagem que Deus diz desse jeito, né? Aliás, na Sagrada Escritura nós temos, se eu não me engano, é Paulo que fala, lógico, sobre inspiração divina, que existe essa hierarquia. Há muitos Deus fez diáconos, há muitos Deus fez presbíteros, há muitos Deus fez episcopos, mas todos eles fazem parte do mesmo corpo, né? Basicamente é isso que São Paulo vai dizer. Então, até na Sagrada Escritura nós já temos essa hierarquia, né? E nas Sagradas Escrituras, também lá em Atos 6, nós vamos ter os quais 7 varões foram apresentados aos apóstolos, os quais, orando, lhe impuseram as mãos. Instituição dos diáconos, no caso, os diáconos permanentes. Até porque o diácono transitório, ele recebe o diaconato, porque é inviável você receber o presbiterato sem ter antes recebido o diaconato. Mas, na minha percepção, lógico, alguns podem discordar, mas, assim, é uma instituição que existe na Sagrada Escritura, mas em Atos em si se aplica aos diáconos permanentes, né, que ajudam a servir as mesas, né? E, por consequente, haja vista você não poder receber o sacramento do presbiterato sem antes ter recebido o sacramento primeiro, né, que é o diaconato, acharam por bem também colocar o diaconato transitório. Mas, em Atos 6, repito, na minha percepção, está falando basicamente dos diáconos permanentes. A ordem, do latim ordem, boa disposição das coisas, é um dos santos sacramentos do catolicismo que confere o poder e a graça de exercer funções e ministérios eclesiásticos que se refere ao culto de Deus e à salvação das almas e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Pela imposição das mãos e pelas palavras do bispo, este sacramento faz dos homens diáconos ou presbíteros. Atribui aos presbíteros os poderes de, em nome de Jesus, perdoar os pecados e de consagrar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo, que é a Eucaristia, e de conferir, conforme o seu grau, os outros sacramentos. Por divina instituição, pelo sacramento da ordem, alguns dentre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são constituídos ministros sagrados, e que são consagrados e delegados a fim de que, personificando Cristo, cada qual no seu respectivo grau, apacentem um povo de Deus, desempenhando monos de ensinar, santificar e governar. Está no Código de Direito Canônico, Cânon 1008. Qual é o monos dos ministros sagrados? Ensinar, santificar e governar. Na Igreja Católica, somente um varão batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. A ordem é verdadeiro sacramento da nova lei, que significa ligar e desligar, instituído por Jesus Cristo em Lucas 19, em Mateus 16, Mateus 18, João 15 e João 20. Então, basicamente, na Quinta-feira Santa basicamente o dia maior, lógico, né? O dia maior que nós acreditamos é o domingo da ressurreição, né? Embora todo o tríduo ele tenha começo, meio e fim, ele faz parte de uma única, de um único momento, né? Mas na Quinta-feira Santa, Jesus ele institui a Eucaristia, institui o sacerdócio e ainda celebra o lava-pés. Então, é uma celebração grandiosa. Então, por isso que a celebração de Quinta-feira Santa ela é tão extensa, né? Por conta de que tem que se, de certo modo, fazer lembrança a esses 3 episódios, né? Fazer isto em memória de mim. O simples fato de nosso Senhor ter dito fazer isso em memória de mim, nós já podemos compreender como a instituição do sacerdócio, né?
E Cristo sabia que para que houvesse uma religião, né, para que houvesse a igreja, era necessário que houvesse um sacerdote. Não existe religião sem sacerdote, não existe. Toda religião tem que ter um sacerdote. Pode não ter um livro, como as religiões de matriz africana, mas basicamente, como eu posso falar para vocês, é indispensável que tenha-se um ministro. Chama-se ordem porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, no qual resulta a sagrada hierarquia. Mostrando claramente por testemunho da Divina Escritura, da tradição apostólica e do consentimento unânime dos padres que a ordem sagrada, que consta de palavras e sinais exteriores, confere graça. Ninguém pode duvidar que a ordem é verdadeira e propriamente um dos 7 sacramentos da Santa Igreja, pois o apóstolo disse: te advirto para que despertes a graça de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos, porque o Espírito que o Senhor nos deu não é de temor, mas sim de virtude, de amor e de sobriedade. Dentre os graus da ordem, o supremo entre eles é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdócio, em seguida o presbiterado, ou sacerdócio simples, e o diaconato. O sacerdócio católico é necessário na igreja, porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa. Não existe Eucaristia sem sacerdote, e não existe sacerdote sem Eucaristia. Um é feito para o outro. Da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem os instruísse na fé e ficariam como ovelhas sem pastor à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a igreja como Cristo a instituiu. Existe dentro da igreja as ordens, que são divididas em 2 hierarquias. As ordens menores, as que não se consagram de modo definitivo quem as recebe, hostiário, leitor, exorcista, acólito, e as ordens maiores, as que consagram de modo definitivo ao serviço de Deus, subdiaconato, diaconato, presbiterato e episcopado. Após as reformas litúrgicas do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI extinguiu as 4 ordens menores e o subdiaconato, ou seja, o hostiário, leitor, exorcista, acólito, bem como o subdiaconato, também foram extintas por Paulo VI nas reformas do Concílio Vaticano II. Pelas cartas apostólicas de 15 de agosto de 1972, o Papa Paulo VI manteve o leitorato e o acolitato como ministérios da Igreja Latina, podendo ser concedidos a leigos e sendo obrigados aos candidatos ao diaconato, ao presbiterato. Geralmente recebem o leitorato quando terminam filosofia e o acolitato quando estão concluindo a teologia, no caso daqueles que vão se tornar presbíteros. Com a denominação de apenas ordem, ficaram os graus de diaconato, presbiterato e episcopado na Igreja Latina. O Papa Bento XVI restaurou as ordens menores para os sacerdotes formados segundo o rito tradicional, que não é o que nós celebramos, e sim o rito latino. Os católicos tradicionalistas da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, assim como as outras associações apostólicas tradicionais de vida sacerdotal, usam todas as ordens. Existem algumas condenações de heresias a respeito do sacramento da ordem no Concílio de Trento, que está lá naquele material que eu mandei para vocês, mas se eu for fazer a leitura vai ficar um pouco extenso. Só para fazer a conclusão a respeito do sacramento da ordem, né? A gente tem que fazer só uma diferenciação, né, entre a ordenação do sacerdote, que é feita por um bispo, e a ordenação de outro bispo. Por motivo de que no sacramento da ordem, assim como no batismo e na formação, se impõe um caráter que não se pode apagar nem tirar, com justa razão, o Concílio de Trento condena a sentença do que afirmam de que os sacerdotes do Novo Testamento apenas terão poder temporal, ou seja, o padre não tem poder só temporal. É tão provável que um padre, quando ele morre, mesmo que ele vá para o inferno, as mãos dele ainda vão continuar.
Então, não é uma sentença, né? E o poder que ele tem não é apenas temporal, ou por tempo limitado, e que legitimamente ordenados podem passar novamente a leigos com apenas a condição de não exercerem o ministério da pregação. Mas qualquer pessoa que afirmasse que os cristãos são promiscuamente sacerdotes no Novo Testamento, ou que todos gozam entre si de igual poder espiritual, não estaria fazendo mais que confundir a hierarquia eclesiástica, que em si, como um exército ordenado na campanha, e seria o mesmo que contra a doutrina do bem-aventurado São Paulo, se todos fossem apóstolos, todos profetas, todos evangelistas, todos pastores e todos doutores. Movido por isto, declara o Concílio de Trento que, além dos outros graus eclesiásticos, pertencem, em primeiro lugar, a esta ordem hierárquica, os bispos que sucedem os apóstolos. Os bispos eles são sucessores dos apóstolos. Se nós pegarmos toda a, não diria árvore genealógica, mas se nós pegarmos toda a genealogia do bispo que foi ordenado por outro bispo, foi ordenado por outro bispo, foi ordenado por outro bispo, nós chegaremos a um dos 12 apóstolos. Existe isso numa igreja na Itália, não me recordo aonde, mas lá existe do bispo que está até o bispo que está hoje até o apóstolo que foi o primeiro ordenante, para você ver como existe essa hierarquia, né? Que são ordenados pelo Espírito Santo, como diz o mesmo apóstolo, para governar a igreja de Deus, que são superiores aos presbíteros, que conferem o sacramento da confirmação, que ordenam os ministros da igreja e podem executar muitas outras coisas, em cujas funções não têm poder algum os demais ministros da ordem inferior. Ensina, além disso, o concílio, que para a ordenação dos bispos, dos sacerdotes e das demais ordens, não se requer o consentimento nem da vocação, nem da autoridade do povo, nem de nenhum poder secular, nem de nenhum magistrado. Só para fazer uma pequena observação, o bispo, né, ele não passa pelo consentimento do povo, diferentemente do padre, que faz toda aquela consulta, ou era pelo menos para se fazer, né, quando se vai ter algum candidato ao sacerdote, era para se ter, né, fazer essa pesquisa. Enfim, o bispo não. O bispo ele é ordenado uma vez em que o Papa assim o queira, assim o escolha. Não requer consentimento nem da vocação, nem autoridade do povo, nem de um poder secular. E por fim, nós vamos terminar falando a respeito do matrimônio. Passe aí, Moisés, por favor. O matrimônio é o verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Concílio de Trento, sobre Pio IV, declara: se alguém disser que o matrimônio não é verdadeiro e propriamente um dos 7 sacramentos da lei do Evangelho, instituído por Cristo Senhor, mas sim inventado pelos homens da igreja, e que não confere a graça, seja excomungado. Nas Sagradas Escrituras nós temos: assim, pois, já não só 2, mas uma só carne. Mateus 19:6. Gênesis 2:3, pela qual abandonará o homem a seu pai e sua mãe, se juntará a sua mulher, e serão 2, uma só carne. Marcos 10:9, que Deus uniu o homem, não separe. Em Efésios 5:32, nós temos esse sacramento, é grande, mas em Cristo e na igreja. O matrimônio como uma instituição natural e de ordem divina. Deus criou os seres humanos, varão e fêmea. Gênesis 1:27. Embora a ideologia que exista hoje, o mundo pregue que tem aquelas pessoas que não são binárias, não se identificam nem com gênero nem outro, né? Que eu saiba, transgênico é aquelas sementes, né? Mas ser humano, Deus criou varão e fêmea, e depositou na mesma natureza humana o instinto de procriação. O matrimônio é algo tão belo que eu nunca vi dizer que um padre nascesse da união de 2 padres. Um padre, ele nasce da união de um homem e de uma mulher, de um varão e de uma fêmea.
Outra coisa, né? Deus, ele deu ao homem e à mulher a sua mesma missão. Em que sentido? No sentido de procriar. Se Deus, ele cria, ele deu a mesma missão ao homem, o homem e a mulher de participar da sua mesma missão de criador. Então, o homem e a mulher, dentro do sacramento do matrimônio, eles colaboram com a missão de Deus, que é a missão de criar. Nós somos colaboradores de Deus, né, na procriação. E é tanto que a igreja ensina que o casamento ele deve ser utilizado para a procriação. Se existe qualquer um meio que faça com que o casamento não haja isso, está se incorrendo em pecado mortal. Deus abençoou o primeiro casal e lhe ordenou que se multiplicassem, crescei e multiplicai e povoai a terra. Cristo restaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal de unidade e de indissolubilidade e elevando-a à dignidade de sacramento. Nós sabemos, pessoal, que na lei judaica, bastava a pessoa não gostar mais da esposa e dizer desse jeito, olha, eu vou dar uma carta de divórcio para você e vá pegar seu rumo, porque eu não lhe quero mais não. Lá em Mateus 17, se eu não me engano, Cristo ele vai falar justamente isso, né? E ele até fala também da questão do celibato sacerdotal, né? Há muitos homens que são eunucos desde o ventre de sua mãe. Há outros, assim o fizeram por mãos humanas. E há outros fizeram a si mesmo por amor ao reino dos céus, né? Ele fala essa passagem quando ele fala também de que o homem, ele tem que ter somente uma esposa, diferentemente dos judeus que davam a carta de divórcio segundo Moisés tinha dito. Jesus mesmo vai dizer, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim, ó. Olha, Cristo restaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que se recobrasse o primitivo ideal de unidade e de indissolubilidade. Eu trabalho com algumas pessoas protestantes, e eu comentando com elas justamente isso. A única diferença entre o catolicismo no sentido do matrimônio é que, para eles, o que vale é a bênção de Deus somente pela bênção. É diferentemente da gente, por exemplo, eles acham que estão com uma pessoa hoje, aí Deus está abençoando com aquela pessoa. Se não der certo, Deus vai dar a bênção com outra pessoa. Quando, na verdade, para a gente que é católico, nós cremos assim. Uma vez que o casamento é válido, existe todo aquele caso de ir para o tribunal eclesiástico, quando o casamento é nulo, enfim. Mas uma vez que a pessoa se casa na igreja, recebe a bênção de Deus, acabou. Morreu Maria Preá. Se a pessoa resolver se separar, se ela quiser se aproximar da Eucaristia, ela não vai poder se casar novamente. Por quê? Porque se assim ela o fizer, ela estará cometendo adultério, uma vez que ela é uma só carne com aquela pessoa que ela recebeu o matrimônio. Por isso que é complexo, necessita muito discernimento, muita oração, porque é uma decisão que é para o resto da vida. E eu acredito que não exista coisa pior do que você estar com uma pessoa que você não se sinta feliz e que você não se veja até o fim da vida com ela. Então, pessoal, basicamente é isso. Perdoe-me a minha demora, tá? É um conteúdo bastante extenso. Eu tinha me programado realmente para ser duas horas. Graças a Deus eu consegui. Antes das 11 horas a gente fechou, né? E é isso, né? Perdoe-me se eu não fui claro, mas espero que vocês tenham entendido e é sempre uma alegria, prazer imenso estar com vocês. Agora, vocês podem fazer alguma colocação, enfim, acrescentarem, com certeza eu acredito que vocês tenham algo muito a acrescentar àquilo que foi dito. Moisés, contigo. Pronto, beleza. Pessoal, boa noite.
Boa noite, pessoal. Só agradecer a disponibilidade de parabenizar. todos, parabenizar o Ailton. Hoje o grupo esteve bem presente, né? E é isso, parabéns pela apresentação e muito obrigado. Fica aberto aí para quem quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. É só parabenizar o Ailton, né? É um conteúdo muito rico, né? Muito cheio de informações. Se a gente for pegar aqui, a gente vai longe, né? Principalmente aqueles mais lógicos, como a da transubstanciação do corpo e sangue de Jesus. Mas é o pilar, né? Eu acho assim, conseguem compreender a beleza dos sacramentos, católico por excelência. Só em viver os sacramentos é católico por excelência. A partir do momento que eu entendo a particularidade de cada sacramento e busco viver, eu estou vivendo minha sua totalidade, né? Então, se eu vou compreender o matrimônio, eu vou buscar viver a castidade, assim também como o celibato. Né? Se eu compreendo a comunhão, eu vou buscar a confissão, como o Ailton falou. É uma riqueza. Só para deixar uma frase aqui do Papa Bento XVI, né, querido Bento XVI, que ele foi muito categórico sobre as outras religiões. Ele disse assim: a Igreja Católica é a única que tem todos os meios de salvação. Ou seja, como o Ailton colocou aí, o batismo ele pode ser aceito por algumas outras religiões, dependendo de várias circunstâncias, claro. Assim também como o matrimônio, ele pode ser aceito, dependendo também das circunstâncias. Porém, a Igreja Católica é a única que é detentora de todos os outros meios de salvação, que são os demais sacramentos, principalmente a Eucaristia, a unção dos enfermos, né, e a confirmação. Monsenhor Jonas, só fazendo um acréscimo, Raimundo. Monsenhor Jonas diz, eu vi certa vez ele fazendo uma homilia, ele dizendo desse jeito, nas igrejas protestantes existem frutos, né, de santidade. Na igreja católica nós já temos o pé, todinho. Então, assim, na verdade, eu acredito que ele não tem usado nem o termo fruto, e sim semente, né, que seria o termo correto. Nas outras religiões, principalmente aquelas que se dizem cristãs, existem as sementes, né? Mas só na Igreja Católica existe já a árvore esplendorosa, cheia de frutos. Então, a cada estudo que a gente faz, a cada texto que a gente lê, é algo que faz com que, particularmente falando, me faça mais amar a igreja que Nosso Senhor instituiu, né? Muitas pessoas, eles têm um encontro com Deus a partir de um movimento carismático, enfim. Né? Nós temos os diversos movimentos pastorais para isso, para acolher, né? Para trazer as pessoas que estão fora para dentro da igreja, mas assim, particularmente falando, eu me encontrei com Cristo e com a sua igreja a partir do momento que eu sentei, peguei uma Bíblia e um catecismo e comecei a estudar, né? Então, é lindo fazer igual o padre Paulo Ricardo, é lindo ser católico, né? Quanto mais a gente estuda, e eu acredito que isso é o diferencial desse grupo, que muito mais do que rezar, que é, diga-se de passagem, bastante importante, mas a gente se propõe também a estudar, a meditar. Como o Raimundo falou, era para ser basicamente cada semana estudar sobre um sacramento, né, se fosse para realmente se aprofundar. São quase 10 tópicos e alguns eu fiz questão de dar um aprofundamento um pouco maior, né, questão do batismo, questão da ordem,
questão também da Eucaristia, principalmente falando a respeito da transubstanciação, que é algo que é mais pertinente a respeito disso. Agradecer a cada um que esteve presente, dizer que é sempre uma alegria, acolher também aos irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez, dizer que sejam bem-vindos e sempre que quiserem participar, a gente está aqui também. Assim, olá, Moisés, Raimundo. Nós só temos que ter um cuidado com essa expressão aí, eu não sei em que contexto foi que o Ailton citou, de que há frutos de santidade nas outras religiões. Não há, e é impossível haver. É bom que isso fique bem claro, porque como bem o Ailton mesmo frisou, ou foi o Raimundo que acabou de falar, não sei se foi o Ailton ou foi o Raimundo, somente na Igreja Católica nós encontramos todas as ferramentas necessárias para se alcançar a salvação e viver a santidade. Então, afirmar que pode haver santidade em outras religiões, até mesmo cristãs, é um pouco contraditório e até mesmo derruba os dogmas que nós já estudamos anteriormente. Dogmas sobre Deus, dogmas sobre a igreja. Sim, há expressões que afirmam que há sementes do verbo, né, em outras culturas, em outras filosofias, até porque muitos filósofos católicos, pensadores católicos, basearam muito das suas doutrinas no pensamento filosófico grego, etc. E nesse sentido a gente pode afirmar que há sementes do verbo. Agora, frutos de santidade ou até mesmo sementes de santidade em outras religiões, essa afirmação aí, a gente não pode fazer uma afirmação dessa em um estudo sobre dogmas católicos, tá bom? Só para deixar bem claro. Santidade, salvação, nós só poderemos encontrar dentro da Igreja Católica. Só na Igreja Católica Apostólica Romana que nós encontraremos esses métodos, esses meios, essas ferramentas para se alcançar a salvação. Feita essa observação, alguns comentários sobre a apresentação do Ailton, muito bem preparada, diga-se de passagem. Na hora que ele estava falando sobre o batismo, né, eu já entrei ali no site da Congregação para a Doutrina da Fé e eu me lembro que, de vez em quando, né, há algumas dúvidas, perguntas direcionadas para a Congregação para a Doutrina da Fé, referente à validade de alguns batismos. E até, por curiosidade, tem algumas igrejas, né, que realmente não se conhece o batismo, como, por exemplo, a gente nem pode chamar de igreja, os mormons, né, não sei o que, de Jesus Cristo, dos últimos tempos, alguma coisa assim, não é válido o batismo dele. Tem uma fórmula lá que eles perguntam, se batizar em nome do Criador, em nome do Redentor, em nome do Paráclito, se é válido esse batismo, e a Congregação da Doutrina da Fé, de uma maneira e de uma linguagem bem clara, afirma que não. O batismo, para ser válido, ele tem que ter a matéria, né? Tem que ter a intenção, a fé e essa fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa que eu vejo necessário a gente comentar é sobre o sacramento da confissão. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em confissão pública, né? Que se tem uma ideia muito errada desse sacramento, que acaba enfraquecendo o sacramento mesmo, né, da confissão auricular que deve haver, que é a via de regra, e a confissão pública dos pecados tem que ser uma coisa de fim de mundo. O mundo está se acabando, estourou uma bomba nuclear, não vai dar tempo de confessar todo mundo, faz-se uma confissão pública, uma confissão aberta. É um caso extremo. Infelizmente, não é assim que tem sido feito nas nossas paróquias, na nossa diocese. Chega a época da Quaresma, da Semana Santa, tem que cumprir aquele mandamento da igreja de se confessar pelo menos uma vez ao ano, e padres não muito zelosos oferecem esses arremendos de confissões que não são válidas de forma nenhuma. Então, a confissão aberta, a gente tem que deixar isso bem claro, é fim de mundo. É quando você está no avião, o avião está caindo, tem um padre lá dentro, o padre confessa todo mundo, ou é numa guerra que está morrendo todo mundo. É isso. Nós não estamos, né, nesse estado de emergência. Nem mesmo uma pandemia justificaria
esse tipo de celebração, sobre o sacramento da confissão. Tá? E sobre o sacramento da Eucaristia, né, é triste a gente ver o quanto é um sacramento, é o mais importante, é o maior de todos os sacramentos, né? Assim nos fala o Catecismo de São Pio X, e quanto ele tem sido maltratado. Não sei qual foi o santo que disse, ou se foi um padre que disse, que tem alguma coisa muito errada quando a gente vê a fila para os confessionários vazias e a fila para a Eucaristia, para a comunhão, cheias. Tem alguma coisa errada aí. Ou tem muita gente muito santa, que não está precisando se confessar, o que não é o caso, ou tem muita comunhão sacrílega acontecendo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso é uma observaçãozinha com relação, que o Ailton falou, com relação ao jejum eucarístico, né? Que antes do Concílio Vaticano II tinha um certo tempo para o jejum eucarístico. Eu não sei se tem algum código canônico, mas eu consultei aqui o Catecismo de São Pio X, e o Catecismo de São Pio X, por óbvio, é antes do Concílio Vaticano II. Ele diz que o jejum eucarístico ele deve ser feito em 1 hora antes, né, da Eucaristia. Então, desde o Catecismo de São Pio X, que é antes do Concílio Vaticano II, há essa delimitação de 1 hora. Mas, feitas essas observações, né, esses esclarecimentos, fica aqui o nosso agradecimento e também reforçar mais uma vez a importância desse momento. E devolvo aí a palavra para quem quiser fazer uso. O Raimundo e o Davi levantaram as mãos. Bem breve, né? Davi, eu te dou já a palavra, só queria deixar um recado. Estava conversando com a Maikele, a irmã dela que está aqui, a Thaís, né? O Pedro também, para a gente poder ir em primeiro encontro presencial do nosso grupo. E aí, com data prevista para o dia 11, aqui em Iguatu, à tarde. E depois, se vocês estiverem de acordo, né? Aí dá só o joinha. O Davi levantou a mão para falar, mas não sei vocês, mas eu não estou ouvindo o Davi. O Davi está mudo. Não está dando a ouvir. Se estiver falando. Pois é, se ele estiver falando. Ah, está com problema de microfone. Acabou de confirmar aqui no chat. Bom, então, o que vocês acham? Dia 11, a gente se encontrar. Quem puder... Olha, eu ainda estava gravando, eu vou interromper aqui a gravação, tá certo? Porque a gente sempre costuma disponibilizar, né,